Olá, professor Alexandre. A minha tia está aqui do meu lado, a minha tia Sandra, pediu para te perguntar por que nós falamos idade média? Por que esse termo média, idade média? E a minha pergunta não é uma pergunta, eu queria que você exclamasse alguns pontos positivos da Idade Média e alguns pontos negativos da Idade Média na história da humanidade. Obrigada. Olá, professora Raquel. Olá, tia Sandra. Respondendo primeiro a pergunta da tia Sandra, o nome Idade Média foi dado pelos renascentistas que procuraram fazer um hiato, uma separação entre a grandiosa antiguidade, a grandiosa época de Cícero, de Homero, de Virgílio, de Sócrates, Platão e Aristóteles, com o novo período que estava surgindo, né? O período renascentista, aquela maravilhosa época em que se redescobriu as fontes pagãs, as fontes do paganismo. Então, a Idade Média, esse período de 1000 anos, onde muitas coisas foram descobertas, muitas coisas foram dadas para a humanidade, ficou restrita a um período secundário, um período mediano, um período intermediário e que nada de importante, nada de concreto na história da humanidade teria acontecido. Seria apenas um período em que caracterizou-se pelo obscurantismo, pelo fanatismo religioso, pela imposição da igreja que não deixava pensar diferente e etc. Toda essa linha de pensamento depois ganhou força no século XVIII, como a gente até já comentou em vídeos anteriores. Mas é isso, quem começou a usar esse termo e por que é que se deu esse termo Idade Média, por conta disso. Quem começou foram os renascentistas, o pessoal do século XVI, XVII. E por que eles deram esse nome? Porque eles queriam fazer uma separação, né? Um hiato em dois grandes períodos dentro da concepção deles, e um período aí que seria um período intermediário, nulo na história da humanidade, que nada teria acontecido de tão importante ou de relevante. O que sabemos que é uma grande falácia, um grande disparate, haja vista a conjuntura de documentos produzidos durante esses 1000 anos e de tantos nomes de clérigos, cientistas e de pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, muito por causa da ação da igreja, evidentemente, que além de produzir o conhecimento, divulgava-se. E lamentava por aqueles que não queriam, que podiam, mas não queriam ter acesso ao conhecimento. Mas isso aí é um outro assunto que a gente pode tratar mais na frente. Para responder, é preciso a gente lembrar que a Idade Média foi um período que durou por 1000 anos e que aí então seria preciso fazer alguns recortes históricos para poder a gente traçar essa linha em que separatória entre as coisas positivas e as coisas negativas que ocorreram dentro deste período. Na Alta Idade Média a gente pode elencar o próprio fato dos monges tentarem salvaguardar todas as obras da antiguidade, tudo aquilo que sobrou, todos aqueles pergaminhos que não foram destruídos pelas invasões bárbaras, já seria por si só um ponto positivo. Não bastasse isso, esses mesmos monges, olhando os pergaminhos, eles criaram uma maneira mais eficaz do indivíduo transportar esse conhecimento. Eles então criaram um livro que, ao contrário dos pergaminhos, que são gigantes e para guardar era uma dificuldade dentro das bibliotecas, então esses monges copistas, eles criaram esses livros que nós conhecemos como nos dias de hoje, né? Que são bem mais práticos e bem mais fáceis de se guardar nas prateleiras das bibliotecas. Mas não bastasse ainda os livros, ao copiar todos esses pergaminhos da antiguidade, esses monges copistas, eles fizeram uma outra revolução na grafia.
porque no tempo da antiguidade, as obras escritas em grego, latim e aramaico antigo e aí por aí vai, elas eram escritas somente com letras maiúsculas e sem espaçamento entre as palavras. Isso complicava muito na hora do tradutor, daquele que iria consultar o documento, de traduzir aquilo que está escrito ali. Então os monges, eles criaram as chamadas cursivas, as chamadas fontes minúsculas, né? Que foi no período do Império Carolíngio, no período do Renascimento Carolíngio, no século 8, 9, e que foi desenvolvida essa nova forma de escrita, né? A chamada fonte carolíngia. E aí tudo isso foi um facilitador na hora dos pesquisadores que vieram a posteriori poder ter como consultar e conferir e traduzir um documento de uma forma mais fácil. Só esses pontos abordados aqui na Alta Idade Média já seria suficiente para poder excluir essa ideia tosca de que a Idade Média é um período de trevas, que a Idade Média foi um período intermediário de que não aconteceu nada. Mas ainda assim, à medida que os séculos foram passando e a Idade Média foi chegando ao seu ápice, mais eventos foram surgindo, mais pontos positivos foram surgindo, até chegar ao esplendor da sociedade do Ocidente no século XIII. E a gente vai continuar elencando aqui alguns pontos positivos da época. Eu vou deixar no card aqui acima um pequeno vídeo de 1 minuto, onde eu destaco pelo menos 10 pontos positivos que aconteceram na Idade Média, que seriam caracterizados como um legado medieval. E aqui eu vou tratar especificamente das criações das universidades. A primeira fundada foi no século XI, que foi a Universidade de Bolonha, no ano de 1088, e essa universidade, hoje é caracterizada por uma das maiores universidades de humanas do mundo. Porém, o primeiro curso que foi dado lá foi o de Direito, porque dentro da Idade Média, dentro do direito natural, está contido o direito à vida. Dentro da ideia de direito natural que vigorava na Idade Média, o direito à vida e o direito à propriedade eram direitos inalienáveis, que não podiam ser desrespeitados. Esses advogados e juízes que se formavam nessas faculdades de direito, eles eram levados para julgar, muitas vezes, os casos da Inquisição medieval. Muitos desses eram juristas da Inquisição. E aí a gente desmistifica uma mitologia que sempre é colocada quando a gente fala de Inquisição dentro dos ambientes escolares, né? Porque passam aquela visão daqueles monges sádicos e torturadores que vêm julgar as pobres vítimas de heresia, né? Então a gente tem dentro do Tribunal Inquisitorial uma parte que é o clero que realmente julga, no caso da heresia, mas também tem os advogados e juízes seculares que vão fazer o julgamento, vão dar continuidade a todos os autos do processo. Mas esse é assunto para uma outra aula. A gente continua aqui falando das universidades e lembrando que para essas universidades terem prestígio, elas precisam da chancelaria do Papa. E não por acaso, alguns historiadores de Idade Média vão dizer que o papado e a Igreja Católica podem ser considerados como os pais das universidades. Eu deixo como exemplo aí, na foto, no vídeo, o Papa Alexandre III. O Papa Alexandre III, só para vocês terem uma ideia, ele atuou no Terceiro Concílio de Latrão e estipulou ali que era dever da Igreja Católica custear todos os estudos dos filhos dos pobres, filhos e filhas dos pobres que quisessem ingressar nas artes, nas letras, na literatura e nas ciências naturais. Então todos aqueles que quiseram, os pobres que quisessem ingressar numa escola
e nas universidades a igreja custeava, os mosteiros custeavam os estudos desses alunos dentro do quadrívio, né, das artes liberais. Então eles iam se formar e depois eles, quando entravam nas universidades, a igreja também mantinha essa praxe de custear os estudos. E não por acaso, muitos pobres aí que conseguiram crescer na vida por conta desse custeamento das igrejas. Teve um que era filho de mendigo, que estudou, ele se tornou arquiteto e construiu a Notre Dame, e depois se tornou papa. Eu esqueci o nome dele, mas depois eu passo para vocês. Quero fazer aqui também um pequeno comentário a respeito das corporações de ofício da Idade Média, né? Que eram agremiações que reuniam pessoas de acordo com as suas profissões. Então você tinha corporações de açougueiro, de ferreiro, de arquiteto, de pedreiro, de construtores, de sapateiro, de ourives, até de professores, que é como se fosse uma espécie de collégia, né? Vem do latim collégia, que também porque as corporações de ofício da Idade Média, elas tinham um mestre de ofício, que era equiparado ao mestre das universidades, né? Então na Idade Média você tinha o mestre do fazer e o mestre do saber. Os dois eram equiparados em graus de importância. E dentro das corporações de ofício da Idade Média, encontrava-se o mestre e também tinha um aprendiz. Então o garoto entrava nessas corporações como aprendiz e lá eles recebiam um salário, mas que tinha um tutor que administrava esse salário. Então o tutor era o mestre de ofício, que ensinava o ofício ao menino e guardava todos os seus vencimentos até o dia que ele pudesse provar que já sabia de tudo da profissão, que agora ele era um mestre de ofício. E aí, com o dinheiro que ele recebia, ele montava esse aprendiz que se tornou mestre, ele montava a sua oficina e aí poderia dar continuidade ao ofício, e tinha uma profissão. Ou seja, na Idade Média, né, só ficava desempregado quem queria, porque o garoto podia pegar o dinheiro, gastar tudo nos prostíbulos, nas tabernas, nas bebidas, por isso que era necessário ter um tutor. E outra coisa importante que também tinha como vantagem dessas corporações de ofício é que o indivíduo federado numa corporação, ele poderia viajar a Europa inteira, que ele não pagava um centavo. Ele tinha hospedagem, porque ele entrava, por exemplo, ele é um sapateiro da corporação de Paris. Então ele ia para a Inglaterra e ele era hospedado na casa de um outro sapateiro da corporação de Londres. E ele passava o tempo necessário, o tempo que ele queria naquela cidade, hospedado na casa de outros indivíduos da mesma corporação, só que de países diferentes, e viajava e tinha tudo de graça. Comida, alojamento, tudo de graça. E normalmente acontecia muito disso quando os aprendizes iam estudar, iam para as universidades. Então eles acabavam tendo suas hospedagens gratuitas. Então eu vou deixar para falar de uma forma mais detalhada das corporações de ofício, gravando um vídeo específico futuramente. E também vou deixar para pegar os pontos negativos da Idade Média e gravarei um outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Então eu vou deixar para gravar os pontos negativos sobre a Idade Média num outro vídeo. Então um abraço, até a próxima.